Olá pessoal, sejam bem-vindos nesse vídeo e hoje iremos falar um pouco sobre reclamar, o como é prejudicial para a nossa vida, o quanto é ruim reclamar ou ser pessoas que reclamam demais, não é mesmo? Você é uma pessoa que reclama muito da vida, das coisas, de todas as situações? Fala para nós aí, ou um pouquinho, como que é? Ou você conhece uma pessoa que reclama demais? Eu conheço várias aí, né? Inclusive eu já fui muito reclamão. Não vou negar que de vez em quando a gente reclama de alguma coisa ou uma situação, não é mesmo? Mas não é bom ficar reclamando o tempo todo, por todas as coisas, por tudo que acontece, ficar reclamando. Isso é prejudicial, isso não é bom, ok? Bom, eu estou aqui com uma colinha que eu fiz aqui, um esboço que eu fiz aqui, para a gente poder entrar um pouco mais nesse assunto, para a gente corrigir e também apresentar uma forma de corrigir o reclamão ou nos autocorrigir das coisas que a gente reclama, não é mesmo? Bom, eu gostaria de citar aqui que no livro da Bíblia, em 1 Coríntios, de capítulo 10 e de versículo 10, está escrito assim: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Aqui nos ensina que que no livro de Coríntios nos ensina que as pessoas que murmuravam, as pessoas que murmuram muitas vezes, elas podem ser vencidas pelas iniquidades, coisas ruins, pelos contratempos ou por tudo aquilo que não é agradável, não é mesmo? Mas por quê? Porque a força da palavra, a força do que aquilo que a gente expressa, ela tem vida. Que até mesmo se você procurar, também está escrito na Bíblia que em 1 João capítulo 1, de versículo 1, já fala que o verbo se fez carne. E o que significa isso? O verbo é o ato da gente falar, o verbo falar, não é mesmo? Clamar, orar ou reclamar. E o que se fez carne, o que significa? O verbo se fez carne, ou seja, o verbo se tornou realidade, não é mesmo? Então a própria passagem de 1 João capítulo 1, versículo 1 já diz que aquilo que a gente fala torna-se realidade, não é mesmo? Então se a gente reclamar demais, é perigoso isso acabar nos atrapalhando, atrapalhar nossa vida, o ambiente ou até pessoas, não é mesmo? Bom, e como devemos fazer, o que precisamos fazer para ser menos reclamão? Ou nos afastar, ou talvez corrigir pessoas que reclamam demais, não é mesmo? Porque é muito ruim quando estamos perto de pessoas, ou às vezes não tem como a gente ficar longe de pessoas que reclamam, porque às vezes a gente trabalha, ou o nosso convívio tem pessoas assim. Basta a gente se esforçar em ter educação, não é mesmo? Educação em ensinar ou ter bons comportamentos com elas, para ensinar com muita paciência. Eu reclamava demais, qualquer coisa que acontecia na minha vida, tudo que acontecia, eu reclamava. Até que certo dia eu tomei um pouco consciência das coisas e peguei e falei: e se eu reclamar menos? Será que eu estou reclamando demais das coisas? Tudo eu estou reclamando. Eu comecei a perceber isso na minha vida. Qualquer coisinha eu reclamava. Então eu comecei a estudar um pouco, pesquisava ali e tal. Aí eu comecei a citar mais ou menos assim, a perceber quantas vezes eu reclamava no dia. Quantas vezes? Aí um exemplo assim, 10 reclamações no dia. Aí eu marcava 10 reclamações eu fiz no dia de hoje. E eu me esforçava a fazer uma a menos na semana. Eu comecei a fazer isso. Comecei a anotar quantas reclamações eu fazia e coloquei em prática, de verdade. Uma reclamação por dia. Aí na próxima semana, uma a menos. Eu reclamava 10 vezes, um exemplo, né? Reclamava 10 vezes, aí na segunda semana já era 8. E assim sucessivamente. E isso foi me ajudando muito. E é uma das formas que pode
nos ajudar, te ajudar e ajudar o próximo, não é mesmo? Porque como a gente leu aqui e o que está escrito é prejudicial para a nossa vida e para o nosso ambiente reclamar demais, não é mesmo? Bom, eu gostaria de citar aqui 5 lados positivos e 5 negativos de reclamar. Está escrito aqui, eu fiz a colinha aqui, o esboço. Então, eu vou citar aqui primeiro, vamos ver aqui. Bom, primeiro aqui eu vou citar os 5 exemplos negativos de reclamar. Bom, reclamar do trabalho em vez de agradecer por ter gera insatisfação e desânimo. Segundo, murmurar diante dos problemas impede de enxergar as soluções que Deus pode trazer. Terceiro, criticar constantemente as pessoas afasta relacionamentos e traz amargura. Quarto, repetir palavras negativas alimenta o pessimismo e destrói a fé. Olha só, gente, a fé é um fundo firmamento das coisas aquilo que a gente não vê. A fé, ela é um alimento vivo daquilo que a gente precisa continuar acreditando para que as coisas aconteçam. E aqui o que está citando é totalmente ao contrário, né? Atrapalha a nossa fé para realizar as coisas da nossa vida. Então, vamos para o 5. O quinto, focar no que falta, cega para as bênçãos já recebidas. Ou seja, tudo aquilo que Deus já fez para nós, ou que nós já conquistamos com muita fé e determinação, a gente acaba esquecendo daquilo que a gente já conquistou, de que Deus permitiu em nós realizarmos em nossas vidas. Ou seja, sermos ingratos, não é mesmo? Esse foi o 5º ato de reclamação. E agora vamos falar aqui os 5 pontos positivos de não reclamar, ok? Bom, 5 exemplos positivos de não reclamar o primeiro, agradecer mesmo em tempos difíceis, fortalece a fé e a esperança. Bom, aqui já é uma frase que está dizendo tudo. Quando a gente agradecer, mesmo sendo difícil pela situação que a gente está passando dificuldade, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais vitorioso depois de que a dificuldade passa, não é mesmo? A gente se torna mais forte. Segundo exemplo, silenciar diante da adversidade mostra confiança em Deus, ou seja, a gente está mostrando para Deus que está confiando totalmente nele e que a gente vai passar pelos obstáculos, mesmo sofrendo, mas convictos que Ele está cuidando de nós e Ele irá realizar aquilo que almejamos. Olha só que grandioso que é isso. Terceiro ponto positivo, escolher e ver o lado bom. Transforma a mente e o ambiente. Ver o lado bom das coisas, nos ajuda a nos tornar melhor, não é mesmo? Aqui, ó, transforma a nossa mente e muda o ambiente. Ou seja, isso aqui é muito poderoso. Transforma a nossa forma de pensar sobre as coisas e o ambiente, a situação, a nossa casa, as pessoas, o nosso convívio. Bom, quarto, orar em vez de murmurar. Quando a gente for reclamar de alguma situação, a gente silencia e ora, não é mesmo? E isso abre as portas para milagres e paz interior. Olha só que maravilhoso e poderoso isso, gente. Quinto e último, ser grato nas pequenas coisas. Atrai alegria e propósito diário. Olha só, agradecer nas pequenas coisas. Quantas coisinhas que acontecem nos nossos dias, na nossa vida diária, e a gente às vezes acaba aí esquecendo de agradecer. Nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa roupa, o nosso respirar, o nosso enxergar, ouvir e falar. A gente agradecer a Deus e ser grato por tudo isso que a gente já tem, né? E também agradecer pelas conquistas, a nossa família
e todos aos nossos familiares, não é isso? Atrai alegria e propósito diário. Quando a gente começa a ser grato e orar, agradecer a Deus por isso, a gente começa a trazer mais alegria para a nossa vida, ser pessoas mais alegres, até mesmo nas dificuldades a gente consegue sorrir, às vezes, nossa, nem acredito que isso aconteceu comigo e eu venci, não é mesmo? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, onde citamos aqui os 5 pontos negativos e os 5 positivos de reclamar e de não reclamar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus possa te abençoar e coloque em prática esse exercício que irá te ajudar. Você irá crescer como pessoa, sua mente irá se fortalecer, a sua fé se tornará muito maior do que ela já é. Que Deus te abençoe grandemente, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês e todos nós. Um grande abraço e fiquem com Deus. E tchau, tchau.